E fala galera, aqui quem fala com vocês é da PlayStation para mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje estarei comentando aí sobre o Blade & Soul, sobre como ele está hoje em dia. Esse vídeo eu acredito que ele sirva, assim, eu fiz um vídeo em 2024, eu acredito que ele sirva para basicamente o tempo todo, né? Mas eu acredito que as pessoas elas buscam uma informação mais recente de como que o jogo ele se encontra. Então é exatamente isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se vale ou não a pena você estar jogando Blade & Soul, a versão live, em 2025, e esse vídeo também ele deve servir para 2026. Então não esperem um vídeo se vale a pena ou não jogar Blade & Soul em 2026. Vai ser o mesmo comentário desse vídeo aqui, a não ser que realmente o jogo ele tenha uma queda muito brusca assim de jogadores ou algo do gênero. O jogo atualmente ele tem sim uma grande baixa de jogadores, mas nada que impossibilita você de estar fazendo o conteúdo em si. Você vai conseguir sim fazer todo o conteúdo de forma tranquila e suave. Obviamente, dependendo do período que você for jogar, talvez você tenha um pouco de dificuldade a mais. A gente tem uma comunidade, que é a comunidade centrada aqui no canal, mas também é onde se encontram pessoas que jogam o Blade & Soul ou pessoas que já passaram pelo Blade & Soul. Hoje em dia a gente tem aí o Blade & Soul Live, que é a versão antiga, para quem não sabe. A gente tem o Blade & Soul Neo, que teve como proposta trazer o Blade & Soul que a gente conhecia desde 2016, só que de uma forma melhorada, com correção de bugs e etc. E joguei ele, mas sinceramente não me adaptei e decidi voltar aqui para o Blade & Soul Live, né? Recentemente eles lançaram o Blade & Soul Heroes. Então a gente tem 3 versões aí já do Blade & Soul, que seriam para computador, né? Mas a versão Heroes também tem para celular. Também tem aquela versão, né, que é o Blade & Soul 2.0, acho, live, né? Não sei como é que é, mas tem uma versão de celular. Enfim, mas eu tentei jogar ele, só que ele fica dando um erro, que é um erro de conexão. Muita gente está tendo esse erro ao tentar jogar o jogo. Eles só conseguem resolver com VPN. Porém fica igual esse cara aqui, ó. Vamos ver onde está o ping aqui, o ping dele, ó. É um erro de conexão. Não sei qual é a previsão. Aqui é o erro que está dando com muita gente. Inclusive foi até eu coloquei lá. Então, sobre o Blade & Soul Heroes, eu acredito que ele tem um potencial aí, mas também não é o intuito desse vídeo. Foi mais para comunicar que existem 3 versões diferentes do Blade & Soul. Muitas pessoas, quando vão baixar o Blade & Soul, às vezes acabam baixando o Blade & Soul Neo, que é esse aqui. Acabam baixando ele justamente porque quando você coloca baixa o Purple, ele acaba baixando o Blade & Soul Neo aqui no lugar, porque já vem selecionado. E aqui a gente tem as versões, que seria o Neo, e a versão norte-americana, que seria a que a gente joga, né? Que é a versão live. Aí você pode perguntar de onde que eles tiraram esse live. O live, eles mesmos chamam assim, né? No caso aqui, quando você vem aqui, Discord News, aqui Community News, eles sempre colocam aqui, né? Deixa eu ver aqui onde que vocês podem ver aqui, ó. BNS Live e tem o BNS New. Então são 2 versões para quem não sabe, né? Live sempre vai ser a versão antiga. Então no vídeo de hoje eu tô aqui mais para conversar e falar um pouco sobre o Blade & Soul Live. Se vale ou não a pena você estar jogando. A gente vai ter alguns pontos aqui que a gente vai comentar sobre como está o jogo agora, sobre como tá os jogadores, a quantidade de jogadores, sobre comunidade brasileira, se existe, quantos brasileiros tem, sobre ping, sobre a otimização e sobre alguns sistemas que possuem no jogo, que talvez você, como jogador novo, acabe ficando um pouco perdido. Esse vídeo aqui ele não é um guia, não é um tutorial, ele é apenas
um comentário, mais para uma review, né, de uma pessoa que joga o Blood and Soul desde 2016 e desde então tá aí nesse jogo. O Blood and Soul ele teve realmente muitas mudanças conforme os anos. Hoje em dia a gente tem inúmeros sistemas. Vamos começar pelos sistemas, como a galeria de arte. Também já existem outros jogos, a Art Gallery. Temos também o Compound, temos também o Mapa Celestial, que agora, para quem jogou a época da SK, a SK ela voltou. Então aqui você tem, né, dois sistemas aí de constelação. Esse aqui eu já completei, agora eu estou fazendo de SK. A gente também tem as relíquias. A gente também tem, vamos ver outro sistema que tem aqui, seria basicamente esse aqui, né? A gente também tem o Bounty, que seria a caça, né, que você pode fazer semanal. E a gente tem alguns sistemas assim. As insígnias, não sei se eu cheguei a mostrar. Tem as insígnias aqui. Enfim, aí aqui também tem o Unit. Tem o Unit, não sei se algum de vocês aí jogou nessa época. Mas, por que eu digo isso? Porque existem vários sistemas no jogo. E você, como jogador novo, talvez você ache que você vai ter uma progressão rápida, ou talvez nem tanto. Mas é difícil, tá? Você conseguir chegar no endgame do jogo sem você gastar alguma coisa. Existem diversos sistemas, como foi mencionado: insígnia, celestial map, relíquias, galeria de arte aqui, né? Então são vários sistemas que tem no jogo. E muitos desses eventos você consegue algumas coisas, muitos desses sistemas você consegue alguma coisa em eventos, né, que acaba facilitando para você. Mas em contrapartida tem algumas coisas que acabam se tornando muito pay to win. O Unity seria uma delas, que é esse sistema aqui. Obviamente eu sei que existe um sistema melhor para eu colocar aqui. As minhas elas estão boas, mas não são as melhores que eu posso pegar. Mas eu tô com o que o free to play ele me entrega, né? E isso aqui, gente, é algo que você consegue. Hoje você já consegue com mais facilidade, mas não é algo assim tão fácil assim. Você consegue com mais facilidade, mas não é tão fácil não. Sistema de insígnia também é algo mais a longo prazo para tua conta, para você chegar mais no endgame. Mapa celestial também. E relíquias a mesma coisa. Relíquias também seria a mesma coisa. Questão de otimização do jogo, né? Assim, só para esclarecer, eu falei sobre os pontos das coisas que tem aqui no jogo agora, sistemas novos, porque eu sei que são coisas que desde a época de 2016 acabou mudando muito, e isso que eu acho que acaba pegando muito o jogador. Então, antes de mais nada, se você tem o interesse de voltar para o jogo, você precisa entender que existem muitos sistemas que são coisas a longo prazo. O Soul Boost, existe Soul Boost que a gente vai conversar sobre ele. Ele consegue deixar um jogador que começou hoje já com um gear. O que seria o gear? O gear seria os equipamentos, né? Consegue deixar um jogador que começou hoje com um gear bacana para começar a fazer o conteúdo. Mas fica muito mais fácil quando você tem ajuda, né? Então fica muito mais fácil concluir o seu boost que quando você tem ajuda. Mas sempre tem gente recrutando para DGs também, então não é algo difícil. O jogo ele ainda necessita que você aprenda as mecânicas se você quiser sair de estágio. As dungeons elas têm estágios, né? Então existe uma necessidade de você aprender as mecânicas acima do estágio 2. Estágio 3, dependendo da dungeon, você precisa fazer mecânicas se não quiser morrer. Então é importante que você aprenda esses sistemas, tá? Agora vamos conversar um pouco sobre o gear. Porque assim, você pode pensar, mas tem gente que joga já há muitos anos. Eu vou ser capaz de alcançar essa pessoa? Olha, alcançar é difícil.
mas você consegue sim, dependendo do tipo de jogador, né? O jogo, embora ele te dê muita oportunidade, muita coisa para você evoluir, acaba que depende muito de você. E como a gente sabe, a grande maioria aqui é free to play, né? Então nisso você acaba ficando muito limitado a muitas coisas. Então depende muito mais do teu farm, muito mais de outras coisas. Em resumo, depende mais só de você, né? Então basicamente seria essa questão. Sobre o ping ele tá bom, confesso pra vocês, depende muito de pessoa pra pessoa. Que seria o MS aqui, né? Então eu, por exemplo, agora estou com redutor, porque este mês eu acabei pegando o redutor, mas mais para fazer um teste. O meu ping ele se estabiliza dessa forma, em 122 em qualquer lugar, seja em dungeon ou seja no mapa, com o redutor, né? Agora sem o redutor, no mapa, quando eu estou no mapa, sem ser no lobby, o meu ping ele fica oscilando bastante, entre 150 a 200. O que realmente para eu fazer conteúdo solo que é no mapa acaba sendo mais complicado. Mas dentro das dungeons não tenho nenhum problema. Meu ping ele fica estável em 130, 134, 135 sem redutor. Estável, sem oscilação. Essa é a questão do ping. A otimização do jogo, eu acho que o jogo ele teve uma migração ali, né, da Unreal Engine 3 para Unreal Engine 4. E acabou que foi feito meio às pressas, meio assim desleixado mesmo, porém é bem eficiente. A otimização, embora não seja uma das melhores, o jogo acaba tendo uma otimização relativamente aceitável, né? Não é aquele negócio que vai te impossibilitar de jogar, depende muito da tua configuração. Agora falando sobre jogadores. Jogadores, a gente sim tem uma grande base de jogadores, mas muito acaba sendo limitado, porque muita gente faz o conteúdo fechado, com amigos, com guildas. Então dificilmente você vai ver no World Chat esse aqui, ó, alguém recrutando para fazer uma DB estágio 4. Existe, por exemplo, aqui, ó, Filino, esse cara aqui é brasileiro também, estava recrutando ali Ashland, estágio 4, 3 vezes, 3/4. Então existem pessoas sim que jogam o jogo, mas é muito difícil você ver estágio 4 acima, tá? Então a galera faz mais estágio 4 acima fechado, né, com time, coisa e tal. Mas vai dar sim para você se divertir, vai dar para você brincar, né? Agora sobre brasileiros existem até que bastantes no jogo sim, tá? Não é como antigamente, não é coisas mil maravilhas, mas existem brasileiros jogando sim. Inclusive aqui eu tenho uma guilda no Legend Soul Live. Contamos com 49 membros. Poucos alts estão aqui na guilda, né? Mas a gente também tem a nossa comunidade aqui no Discord. A gente tem a comunidade que atualmente tem 2 pessoas ali no Discord, né, conversando, mas estão mutadas, então não estão conversando. Mas a gente tem uma comunidade aqui, tá? O qual as pessoas se comunicam e jogam entre si e ficam jogando juntas, né? Enfim, no geral, eu acredito que assim, a minha avaliação final, deixa eu ver quanto que tá o tempo de vídeo, 14 minutos. No geral, eu acho que é muito relativo, sabe? Falar sobre volto a jogar, não volto, vale a pena ou não vale. Eu acho que, sinceramente, vai muito de você. O Blade and Soul ele tem muito a oferecer, mas ao mesmo tempo ele tem muito a te tirar. Se você quiser evoluir, você precisa farmar. Se você precisa farmar, você precisa de tempo. Se você precisa de tempo, logo você não pode trabalhar, né? Então é muito relativo, sabe?
Porque o jogo realmente, se você tem muito do competitivo, ou você gasta dinheiro real, ou você simplesmente é uma pessoa que não trabalha, né? Aqui a gente tem a loja no F10, está tendo um evento que está deixando as pessoas bem fortes. Esse evento aqui está deixando as pessoas bem fortes. Você vem aqui, compra esse baúzinho aqui, ó. Você pode dropar muito item bom nele, tá? É probabilidade, claro. Mas, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele acabou pegando a Soul, o Heart nesse evento. Então esses aqui já são itens endgame, tá? Ele já pegou itens upados. O anel, brinco, a luva dele também tá endgame. Então esse evento, para quem tem dinheiro, né? Ele é um evento muito bom e realmente pode te deixar forte. Caso contrário, você vai ter que farmar muito durante muito tempo, muitos anos, e assim vai, né? É assim que funciona um MMORPG na verdade, né? Então, se você prefere um jogo que você já chega e fica forte, infelizmente o Blade and Soul esse não é o jogo para você. Se você tem saudade do Blade and Soul, porque ele foi um jogo bom para você, porque você tem saudade, porque te traz nostalgia, o Blade and Soul é o jogo sim para você estar jogando agora em 2025, né? Lembrando, se você precisar, quiser uma comunidade, a gente tem aí a nossa comunidade, link tá aí na descrição para vocês. A gente sempre tá jogando juntos lá. A gente tem guias no Discord também sobre dungeons, né? A gente sempre ajuda todo mundo lá. E basicamente é sobre isso. Não vou enrolar muito aqui nesse vídeo. Quis mais dar alguns pontos que talvez eu achei que seriam interessantes para algum jogador que vai retornar, mas lembrando, se você tiver alguma pergunta específica referente ao Blade and Soul, você pode estar mandando aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês, ou até mesmo um jogador que joga atualmente. Então muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, falou e até a próxima.